Boa tarde, estamos aqui para entrevistar o nosso ex-aluno do Senai. Por favor, se apresente. Boa tarde, meu nome é Giovanni Petrikowski, sou ex-aluno do curso Técnico em Mecânica, tenho 21 anos e atualmente eu trabalho como mecânico de manutenção na empresa Guararapes. Agora vamos falar um pouco sobre os cursos dele. Quais os cursos que você fez no Senai? Aprendizagem em mecânica de manutenção, aprendizagem em mecânica de usinagem, aprendizagem em suporte de manutenção de microcomputadores e redes locais, torneiro mecânico e técnico em mecânica. Agora vamos nos aprofundar mais no seu curso técnico em mecânica. O que você aprende nesse curso? As matérias principais são equipamentos mecânicos, manutenção em motores elétricos e manutenção em redutores, usinagem em torno convencional, fresadora CNC e fresadora plana, processo de soldagem SMAW, MIG-MAG e TIG. Tá. Em qual ano você o cursou? O curso teve início em 2016 e término em dezembro de 2017. Vamos falar agora sobre sua carreira profissional. Quais foram as primeiras dificuldades encontradas para procurar o primeiro emprego? Olha, em 2011 eu fiz meu primeiro curso no Senai e foi onde consegui como jovem aprendiz na empresa Sul Brasil. Em outubro de 2017 recebi uma proposta da empresa Guararapes e é lá onde estou até hoje. Quais conselhos você daria para quem ainda está estudando? Então, não importa o quão devagar você vá, o importante é nunca parar. Sempre persista no seu sonho, que na hora certa você chegará lá. Então, essa foi a entrevista com o nosso ex-aluno do Senai. Obrigada. Olá, estou aqui com o Gabriel, profissional na área de engenharia civil, para fazer uma entrevista com o objetivo de saber mais sobre sua profissão. Bom, como é o curso de formação em sua profissão? Então, gostaria antes de me apresentar, meu nome é Gabriel da Costa Leite. Acabei me formando em engenharia civil dia 10 de fevereiro desse ano, né, 2018. Então, em relação ao curso de formação, eu acabei fazendo o curso de engenharia civil. Então, ele tem duração de 5 anos, né? Sendo que o último ano dele fica, o primeiro semestre é o TCC1, o segundo semestre que é o TCC2 e parte de estágio supervisionado, que daí acabei fazendo aqui na Gatti Casas, que é a empresa no ramo da construção civil, né? Então, em relação ao curso, ele tem essa duração ali de 5 anos, onde a gente tem nas primeiras fases ali que é noções básicas de cálculo, física, né? E daí mais pra frente que ele acaba se tornando mais específico, né? Tipo matérias como concreto armado, concreto protendido, pontes, que daí acaba sendo mais direcionado ao curso, né? Não sendo tão abrangente quanto cálculo, física e tudo mais. Quais eram suas expectativas com a profissão antes de se iniciar o trabalho? Então, o ramo da construção civil tem muitas pessoas que acabam trabalhando nele, né? Então a gente tem lá o mestre de obra, o pedreiro, o servente, o eletricista. Então na minha família tinha um tio meu que ele é mestre de obra, né? Então ele que foi um dos que acabou me convidando para estar entrando nessa área, né? Então como eu estava na dúvida entre engenharia elétrica, ambiental e civil, aí eu acabei optando pela civil, que dela tinha oferta de curso aqui na cidade, né? Então não precisaria ir para outra cidade para estar fazendo o curso. E tipo assim, na verdade não tinha muita expectativa, assim, mas eu queria realmente aprender o que fazia nessa profissão, né? E conforme foi passando o tempo, fui gostando do curso e acabei terminando ele, né? Então, na verdade, as expectativas no início, elas eram bastante, assim, né? Porque até tinha um professor nosso que ele dizia que a gente não podia definir o nosso ramo, em que parte que a gente gostaria de atuar na engenharia, nas primeiras fases, porque a cada matéria que a gente tinha, cada professor dava uma ideia diferente. Então tinha lá um professor que trabalhava somente com parte de rodovias,
Tinha outro professor que trabalhava já com parte de drenagem, algumas partes diferentes da engenharia. Aí tinha aqueles que trabalhavam realmente no ramo da construção, né? Então na parte de projeto, obras ali e tudo mais. Então, conforme ia passando o curso, a gente sempre ia abrindo os horizontes, assim, né? Então, cada professor dava uma ideia, dava uma noção diferente. E daí, a expectativa mesmo que a gente realmente vai executar no futuro é aquilo que é onde depende de onde que a gente está trabalhando, né? Então, se você trabalha lá numa empresa que seja no ramo de rodovias, exemplo, né? Onde a gente acaba optando pelo ramo de rodovias porque você está trabalhando na área, né? Mas então as expectativas elas são muitas, né? Porque aqui em engenharia civil ela é um ramo muito aberto, assim, ela não é fixo apenas uma especificidade, né? E na sua opinião, qual a parte mais interessante em uma obra? Na obra, é que na verdade assim, a obra, se a gente for parar para analisar, ela não é só tijolo sobre tijolo, né? Ela acaba sendo uma casa, uma moradia para alguém, né? Então, se a gente vai lá fazer um edifício, uma parte comercial, então a pessoa ela não é apenas uma sala comercial, é ali onde a pessoa vai estar desenvolvendo toda a habilidade que ela possui, né? Então, na verdade, é uma coisa bem difícil, assim, que às vezes a gente vai fazer uma residência lá para uma pessoa e ela sonhava com alguma coisa de alguma forma. Então, é difícil às vezes a gente não conseguir executar tudo aquilo que o cliente realmente queria, né? Então, porque a gente trabalha muito com o sonho das pessoas, né? Então, às vezes, quando chega um cliente aqui pra gente ver sobre um projeto, o sonho da vida dele era ter uma casa, né? Então, às vezes, a parte mais difícil é a gente conseguir conciliar esse sonho da pessoa com realmente aquilo que a gente vai executar, né? Então, e na obra, assim, é difícil também porque a gente trabalha com muitas profissões, né? Então, tipo, que nem na obra lá a gente trabalha com pedreiro, trabalha com carpinteiro, trabalha com eletricista, com o cara que faz a calha, com o vidraceiro que faz as janelas. Então, é muita gente numa obra só. Então, às vezes, acaba dando alguns atrasos e alguns desentendimentos assim, por questão de equipes, né? Então, às vezes, quando pro vidraceiro entrar, o pedreiro precisa terminar aquela parte dele, precisa fazer o enquadramento de onde vai chegar a janela e as portas, para daí chegar o outro profissional para estar lá montando. Às vezes, acaba dando alguns atrasos então, tipo, é um pouquinho difícil em relação ao andamento da obra, né? Mas então, daí por isso que existe a profissão de engenheiro civil, né? Justamente para a gente estar pensando à frente para que não dê problema lá na obra, né? Então a gente antecipa a compra de material, faz o cronograma da obra, justamente para não ter esses problemas, né? Então, geralmente, quando a gente faz apenas o acompanhamento de projeto, a gente percebe muito isso, que às vezes os clientes, eles, por não ter essa prática, por não ter a experiência, eles acabam dando alguns atrasos na obra que, se tivesse o planejamento, né, feito por um engenheiro, seria muito mais fácil, né? A obra ela andaria mais tranquila. E que conselho você daria para quem está estudando e pretende seguir uma carreira profissional? No ramo da engenharia civil, o que a gente sempre diz assim, é que a pessoa precisa gostar de cálculo, né? Então, dia a dia a gente está fazendo cálculo. Então, chega o cliente aqui na loja, ele quer saber quanto saco de cimento que ele precisa para fazer um cúbico de concreto. Então, a gente precisa fazer a conta. Chega lá, um cliente ele quer comprar uma telha, quer trocar o telhado. Então, a gente precisa fazer as contas ali, quanto a telha que vai, quanto de madeiramento que vai, né? Então, constantemente a gente está fazendo cálculo. Então, o profissional que quer entrar no ramo da engenharia civil, ele precisa gostar de cálculo, né? Então, mas só que não é aquele cálculo que a gente vê lá na primeira, segunda, terceira fase, que a gente faz derivada, integral. Aquilo lá é apenas tipo um método de ensino, né? Que mais pra frente a gente acaba fazendo alguns cálculos mais direcionados à engenharia mesmo, né? Então, como existe aquele profissional que vai ser um engenheiro calculista, né? Que vai calcular tipo estrutura, pilar, viga, laje. Então é um cálculo um pouquinho diferente, né? Já tem que se embasar em normas e tal. Então, o conselho que eu dou assim é que a pessoa
não que precise amar a matemática e a física, né? Mas que ele goste, que tenha vontade de fazer os cálculos, né? Então existe bastante gente que nem na minha turma lá a gente começou, era acho que umas 50 pessoas na turma. Se formaram comigo 26 pessoas, né, nesse ano. Então muita gente acaba desistindo conforme vai passando o caminho. É um pouco porque algumas matérias realmente elas são difíceis, assim, é bem específico. Mas nada que seja impossível, assim, né? Se a pessoa se esforçar um pouquinho, ela consegue, né? Então, se a gente também for avaliar tudo por questão de dificuldade, a gente acaba não fazendo nenhuma faculdade, né? Porque todas elas têm o seu grau de dificuldade em alguma área. Né? Bom, essa foi nossa entrevista com o engenheiro civil Gabriel. Obrigada.